Pessoal, paz de Deus, tudo bem? Tô aqui no meio do nada, literalmente do nada. Algumas semanas Deus tem conversado comigo, né? Durante a hora de dormir, de madrugada. E eu comecei a escrever. As conversas que eu tive com Deus, as respostas que Ele me deu. E Deus tem sido muito bom. E eu vou ler algumas coisas que eu conversei com Deus. Sobre processo. Muitas vezes a gente se vê num deserto. O deserto não é para sempre, mas é dolorido, não é fácil, é difícil. E eu vou ler um pouquinho o que eu e Deus andamos conversando à noite. Que Deus já acabou com esse processo, mas o processo, ele não acabou com você. Ainda tem coisas para fazer. Assim como o Davi disse pros servos dele: preparem meu banho, lavem o meu rosto, faça comida, que eu vou voltar a viver. Eu vou encerrar o que Deus está encerrando. Então, por muitas vezes você está numa prova na sua vida, que você já não sabe mais o que fazer, e você está lutando por aquilo, mas nem você acredita mais nisso. Mas Deus está encerrando isso para você. Deus vai te mostrar um novo caminho, uma nova direção. E assim, uma coisa inteligente da nossa parte é que por muitas vezes aquela porta que se fechou, ou pessoas que simplesmente foram embora, graças a Deus, Ele está te promovendo agora para você viver o inimaginável. Nada, nem ninguém vai entender nada. Mas Deus está agindo e nada vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. Uma lição que eu vejo aqui, que eu estava lendo muito sobre a história de Davi. O Davi, ele basicamente nos ensina como lidar com a decepção. Que a decepção, ela vem para todos. Vencedores também se decepcionam. E num processo assim de vitória tem decepção. Vencedores também perdem. E em momentos de portas fechadas, seus amigos vão perguntar para você, assim como já perguntaram para mim: meu, como é que você aguenta? Você passou por tudo isso, como é que você não enlouqueceu? Como é que você não desviou dos caminhos de Deus? E por que você não pagou na mesma moeda? Isso eu escutei. Eu vi o quanto que você lutou por aquilo. Acompanhei sua trajetória. Me explica isso. Como que você se mantém de pé? E uma das minhas respostas foi: o que eu queria que Deus fizesse, morreu. Mas eu não morri. Deus continua cuidando de mim. Se você enfrentar a decepção, você vai ter... Sabe, se você não enfrentar a decepção, você vai ter o mesmo destino da decepção. E se você não responder a essa decepção, sabe, com maturidade, acabou, você acabou. Você não vai viver o que Deus tem para você. Você precisa entender que as suas decisões, se elas não forem alinhadas com a sua forma de viver, você vai perder. O que eu acho maravilhoso, algumas vezes quando temos uma decepção, a gente quer cobrir o sol com a peneira, sabe? Nós sempre queremos, na decepção, fazer algo de forma rápida. Mas tem coisas que não adianta. Não tem que fazer nada. Você precisa passar pelo processo. Você precisa viver aquela dor e seguir em frente. Porque seguir em frente com Deus, sabe? Eu orei, Deus, mas a decisão final é sua. E tá tudo bem. Deus tem, sabe, muitas das vezes algumas portas fechadas para você. Porque afinal, um perdedor e um vencedor, ele é definido pelas portas que estão fechadas. Então o vencedor, quando a porta se fecha, ele engole seco. Entende que o assunto foi encerrado e ele já está pronto para a próxima. Ele já está próximo para o segundo nível. A glória da segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Às vezes aquilo que você tanto queria, Deus está dizendo: acabou, chegou ao fim. Finalmente, o novo vai chegar. Deus, ele não vai consertar aquilo que você está pedindo. Ele não quer isso.
É duro ouvir isso. Deus, ele veio aqui anunciar a morte de muitas das coisas da sua vida. É triste, porque às vezes você veio buscar um consolo e Deus vem com isso, né? E é assim que ele vai provar o seu coração. O teu passado pode ter quebrado você. Mas, sabe, não deixa o teu passado quebrar o teu futuro. Eu não vou deixar as perdas quebrar o meu futuro. Abre a cova, enterre suas perdas, os seus mortos, que eu tenho coisas novas para você. Isso que Deus manda dizer. Deus está mandando dizer que Ele tem coisas novas pra gente. E Ele veio declarar na nossa vida o fim de uma amargura. Muitas vezes você foi até traído, te decepcionaram, você achou que nunca mais seria feliz. E Deus veio pronunciar o fim, porque tem tanta coisa boa para se viver nessa vida. Uma nova família, uma nova perspectiva de vida, sabe? Deus está mandando pronunciar, né, através de Deus mesmo, a morte de tudo aquilo que te tira do reinado de Deus. Porque o que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. Hoje Ele renova suas vestes, Ele te dá a coroa e você vai voltar a cuidar de você direito. Cuidar da sua vida. Vai cuidar de uma forma correta. Acabou. Deus já acabou com esse processo, mas o processo não acabou com você. Ainda tem coisa para se fazer. Assim como Davi disse para os servos deles: preparem meu banho, lavem meu rosto e façam minha comida. Eu vou voltar a viver e eu vou encerrar o que Deus encerrou. Olha como Deus é maravilhoso. Quando você é inteligente, você diz glória a Deus, uma porta que se fecha, ou por pessoas que foram embora, e graças a Deus Ele te promove para viver o inimaginável. Nada, nem ninguém vai entender nada do que está acontecendo na sua vida. Meu, ele perdeu tudo, mas ele continua de pé, inabalável. Mas Deus está agindo e nada vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. Davi está nos ensinando a lidar com a decepção, porque a decepção ela vem para todos. Vencedores também se decepcionam. E se decepcionam até no processo de vitória, porque até para você vencer não é fácil. Vencedores também perdem, nem sempre eles vencem. E o que eu queria dizer é: cuida de você, cuida do seu eu, do seu psicológico, do que Deus tem pra você daqui pra frente. Eu acho maravilhoso também que às vezes a gente tem, sabe, algumas decepções. A gente quer realmente cobrir o sol com a peneira, mas a gente precisa passar por aquilo. A gente tem que superar, saber o momento certo. E pra finalizar, né, que o vídeo tá bem grande já, nem sempre, deixa eu andar aqui, nem sempre pra ter um final feliz, você vai ter um capítulo feliz. Jesus disse: tome a tua cruz e siga-me. Cruz não é lugar de conforto. Cruz é lugar de machucado, de dor. E peça a Deus hoje para que Ele lave seu rosto, para que você mude. Chegue para quem te magoou, para quem te feriu, e fale: Senhor, eu vou perdoar, mas eu não quero mais isso perto de mim. O Senhor vai te curar, vai tratar suas feridas e vai te colocar de volta para o trono. Você vai voltar a viver. Enquanto você for andando, vai pedindo a Deus: Senhor, vai me curando, vai me restaurando. Você não pode voltar para a sala do trono com esse rosto do jeito que você tá. Porque se você voltar para a sala do trono desse jeito, com esse rosto de velório, você não é digno mais de reinar, de viver o que Deus tem para você. Você tem que entrar numa nova fase sem trazer nenhum tipo de trauma do seu eu de lá atrás, da sua vida passada. Deus está mandando te dizer para você viver o novo. Viva o novo. Ele tem tantas coisas boas para você. Quando Deus encerra algo, Ele não está desistindo de você. Ele está tratando do seu coração, alinhando a sua vida. E não é um fim, é um até logo.
Deus quer devolver o perfume sobre a sua vida. Não importa quanta energia você gastou, ou o quanto você lutou, o quanto você orou. Você fez tudo o que podia e está na hora de mudar de direção. Esquecer o que passou e deixar que Deus cuide de você e Ele cuide das coisas daqui para frente. Não saia do seu propósito. Vá para o templo, vá para a igreja, vai orar a Deus. Se restaure diante de Deus. Ele vai te restaurar. Ele vai te purificar diante da voz dEle. Deus, Ele consegue encerrar qualquer assunto inacabado na sua vida. Não perca o seu tempo ouvindo a voz dos outros, ouvindo opiniões de pessoas que não viveram o processo que você está vivendo, que não ama a Deus na intensidade que você ama. A única voz que você precisa ouvir daqui para frente é a voz de Deus. Abra bem os seus ouvidos, eu tenho uma notícia para você. Isso foi o que Deus falou comigo de madrugada. E era por volta de umas 3 horas da manhã. Acabou. Morreu. Pare de orar por isso. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Esquece isso. Muitas das vezes você está orando por algo que já não é mais seu. Não pertence a você. Já se encerrou esse ciclo. Deus, Ele está limpando o seu trajeto. O diabo, ele tenta te seduzir, colocar um doce na sua boca, tenta te colocar em caminhos fáceis. Mas Deus está aqui para te salvar. O trono da sua vida, da sua mente. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus tomar as decisões daqui para frente. Se ocupa fazendo as coisas de Deus. Deus vai se encarregar do resto. E era isso que eu queria te dizer. Esteja preparado para viver o novo e tudo de maravilhoso que Deus tem na sua vida. Eu estou aqui num lugar deserto porque Deus me mandou aqui para mandar essa mensagem para vocês. E fiquem na santa paz de Deus.